Quando se aproxima a data da Páscoa, muitos símbolos que a prenunciam podem ser observados dos mais diversos lugares. Um exemplo banal pode ser constatado em quaisquer supermercados de médio ou grande porte. Fileiras e mais fileiras de ovos de chocolate, não raro acompanhados de cartazes com imagens do famoso coelhinho da Páscoa. Entretanto, a despeito da popularidade desses símbolos, geralmente não cuidamos em conhecer a fundo os seus significados. Para saber mais sobre os símbolos da Páscoa, é necessário conhecer um pouco da história dessa celebração. Sabemos que a Páscoa é, no mundo ocidental, desde o início da Idade Média, celebrada pelos cristãos, e assim como várias das celebrações cristãs, possuem vínculo com a tradição judaica. Ao longo dos séculos, em que a Europa foi cristianizada, muitos elementos de culturas pagãs também foram assimilados pela Igreja e conectados com seus rituais. Os símbolos banais citados no parágrafo anterior, o coelho e os ovos, por exemplo, já eram símbolos presentes em culturas do norte da Europa. A Páscoa, para o mundo cristão, marca a celebração de Cristo, e geralmente os símbolos que a ela estão associados remetem a essa ideia. Os ovos e o coelho faziam parte de antigos rituais germânicos e representavam divindades ligadas à ideia da fertilidade, como Ostara, deusa da primavera. Como a primavera é a estação do ano em que há uma espécie de renascimento da vegetação, após os invernos rigorosos da Europa, esses símbolos passaram a representar também a ressurreição de Cristo. O coelho, entre os germânicos, era o primeiro animal a sair da toca após o inverno e começar a reproduzir-se. Os ovos, por sua vez, para os mesmos povos, eram pintados e ornamentados para ser entregues como presentes durante a primavera. Além desses dois símbolos, temos também os símbolos que estão diretamente associados à liturgia católica. É o caso dos seguintes. O cordeiro, que representa o sacrifício de Cristo, imolado para redimir os pecados dos homens. Essa imagem aparece em várias ocasiões na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Representa, além disso, a vítima inocente, o Filho de Deus, que trouxe à luz, mas foi morto por aqueles a quem veio salvar. As vestes brancas são usadas na noite da Vigília Pascal e remetem à ideia da vitória sobre a morte e sobre o Calvário. O sepulcro vazio também traz essa mensagem da vitória sobre a morte e a ressurreição. O círio pascal é a vela que queima sobre o altar e representa a luz de Cristo, que, como diz a oração do credo, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. Essa luz traz novamente a ideia da luz sobre a morte. O peixe é um dos símbolos mais antigos do cristianismo, mas ainda hoje é tido como símbolo do Cristo ressuscitado, pois além de ter sido um dos instrumentos da ação milagrosa, a multiplicação dos pães e peixes, também é considerado símbolo da renovação e do batismo, pois é um animal que sempre vive na água. A chamada colomba pascal, assim como o panetone na época do Natal, é um tipo de pão feito com frutas desidratadas, muito presente no dia da Páscoa em alguns países. Sua história remete à Páscoa da região de Pavia, na Itália, um vilarejo do norte da Itália. Assim como o peixe, são símbolos antigos do cristianismo o pão e o vinho. Eles representam o corpo e o sangue de Cristo, derramado para a remissão dos pecados. Mais uma vez, remete ao sacrifício. Os sinos dos templos cristãos soam no dia da Páscoa para anunciar o advento da ressurreição. Representam o prenúncio da vitória sobre a morte. Por ter a característica natural de voltar-se para o Sol na medida em que este percorre o céu, o girassol tornou-se um símbolo dos cristãos, que precisam estar voltados para o Sol de Cristo, de quem se alimentam por meio da graça consentida com a morte e a ressurreição. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês que me acompanham diariamente, não só no meu perfil, como nos vários grupos dos quais participo, e desejar a todos uma feliz Páscoa.
E que esse dia seja um dia de renovação do amor e da esperança. Uma vez mais, devo dizer a todos vocês, muito obrigado. E feliz Páscoa para todos.